cantar você nessa canção. Já estamos de volta com muito mais para você e o Dadá nos informando a hora certa. Hora de conversar com o Dr. Daniel Figueiredo. O tema da semana passada foi muito bacana, insônia, não é mesmo? E hoje vamos falar de apneia do sono. Dr. Daniel, o que é a apneia do sono? A apneia do sono é uma doença muito séria que tem de ser tratada. É uma doença que o paciente ele entra numa fase de sono, às vezes muito profunda, e ele vai diminuindo a amplitude respiratória, a frequência respiratória, até o momento em que ele para de respirar, Maria. Ele para de respirar e fica, às vezes, curtos períodos de tempo sem respirar ou longos períodos sem respirar. Entendeu? Então, às vezes, quando o paciente fica muito tempo sem respirar, vem os problemas, certo? O paciente, às vezes, faz um tempo de apneia tão grande, às vezes, que ele pode entrar em insuficiência respiratória e evolui até mesmo uma parada cardíaca, e pode até ir a óbito por conta disso. É muito sério. Exatamente, é muito sério e tem que ser tratado. Agora, quais são as principais causas da apneia do sono? As principais causas seriam obesidade, certo? Obesidade, doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, diabetes mellitus, alguns tipos de desordem neurológica também pode causar a apneia do sono, mas muitas vezes está relacionado a uma prática ruim do sono, a uma ausência de higiene do sono adequada, obesidade e sedentaridade também. O paciente às vezes que não pratica atividade física. Se você é um paciente muito com sobrepeso importante, ou até mesmo obeso, sedentário, hipertenso, diabético, certo? Muitas vezes ele tem um ritmo do sono bastante anárquico, às vezes, então muitas vezes pode evoluir com a apneia do sono. O ronco tem a ver com a apneia do sono? Não tem nada a ver. Uma boa pergunta, é que muitas vezes as pessoas às vezes confundem isso, tá certo? O que acontece? O paciente, às vezes, às vezes que ronca muito, às vezes é um ritmo respiratório diferenciado que ele está fazendo durante o sono dele, tá certo? Às vezes ele roncando, ele está respirando mal. Então, assim, o ronco é um sinal positivo de que o paciente tem um sono ruim. Às vezes também tem que ser tratado. Existem formas de tratar o ronco hoje em dia, várias formas, desde você colocar placas, às vezes noturnas durante o sono, tá certo? Exames que você faz para poder investigar a razão do ronco, tá certo? Às vezes o ronco pode ser alguma hipertrofia dos cornetos, das vias aéreas, das adenoides, às vezes a posição durante o sono também. A adenoide pode levar à apneia? Não. A apneia é igual assim, não existe um fator causal específico ainda que eu possa falar assim, não, esta é a causa da apneia. A apneia, eu só vou chegar a dizer para você assim, não, Maria, isto causa apneia do sono, determinada doença causa... Não existe. A apneia é uma doença, muitas vezes, que a gente não consegue saber qual a causa, qual a etiologia dela. Assim, a gente consegue diagnosticar e tratar. O tratamento, que é um tratamento, às vezes, é um tratamento chato. Qual é um tratamento, por exemplo, de uma pessoa que tem apneia do sono? O tratamento é você colocar uma máscara durante a noite ligado a como se fosse um respirador pequeno, que a gente fala de CPAP ou BIPAP. A gente coloca o paciente, tá certo, acoplado a essa máscara durante o sono, e quando o paciente entra em apneia, o que acontece? Esse aparelho ele vai e respira para o paciente, não assim interrompendo o fluxo de oxigênio do organismo da pessoa. Quer dizer, com essa máscara não falta oxigênio, mas é uma coisa desconfortável, né? Eu imagino você dormir com a máscara, mas por outro lado é uma segurança, porque essa máscara vai liberar o oxigênio. Porque você pensa bem, a máscara ela fica, o aparelho, esse aparelho é até fornecido pelo Ministério da Saúde. Muitas vezes você tem que fazer uma requisição, comprovar através de exames complementares que o paciente sofre de apneia do sono. Você consegue esse aparelho. Muitas vezes tem muita burocracia para conseguir através do governo, mas muitas vezes os pacientes até compram esse aparelho, custa média assim de 3 a 5 mil reais. E o que acontece? O aparelho você coloca uma máscara, muitas vezes ela abraça o nariz e a boca e o paciente começa a dormir. Certo? O aparelho está ligado. Quando o paciente às vezes entra no período de apneia, o aparelho observa que o paciente fez a apneia, parou de respirar, ele vai e entra e começa a respirar para o paciente. Então ele joga um fluxo de oxigênio, de ar, para os pulmões do paciente, para que ele não fique sem respirar. Entendeu?
Olha, então é sério, vale a pena verificar. Aqui em Paraíso a gente tem como fazer esse exame, doutor Daniel? Não. Eu estou até tentando trazer para cá, o exame chama-se polissonografia. A polissonografia é um estudo que a gente faz do sono das pessoas. A gente consegue ver se o paciente sofre de alguma mazela ou algum problema relacionado ao sono, desde a apneia do sono, até mesmo as insônias, ou até mesmo o paciente que dorme, mas acorda fadigado, acorda cansado, como nós já discutimos, consegue investigar os tipos de sono que o paciente tem, a relação do sono REM com a relação do sono não REM, consegue ver o padrão respiratório do paciente. Então a polissonografia é um exame ótimo, é um exame um pouco complicado, tem que ser feito às vezes durante a noite, o paciente tem que ir para o consultório do médico, tem que dormir lá, tem que ser monitorizado, tem que ter um profissional perto para poder ver o paciente. Então assim, mas é muito importante, porque o sono, as pessoas não valorizam a qualidade do sono, mas um paciente, a pessoa que dorme mal, vive mal, né? Pois é, influencia direto, né? Às vezes a gente viu, como falou na semana passada, e recebemos várias mensagens, e-mails, das pessoas querendo mesmo, que não aguentam mais a insônia, né? Que isso prejudica, porque no outro dia tem que trabalhar, no outro dia a vida continua. E aí a pessoa sente cansada, muitas vezes a cabeça oca, zonza, não é mesmo? Exato. Então a pessoa perde qualidade de vida. Não, então, e uma coisa que eu percebo hoje em dia é o número de pacientes que procuram um consultório médico com insônia e querendo, às vezes, utilizar de medicações para dormir. Algo muito importante a dizer também, Maria, é que sempre deve ser evitado medicações para dormir. Especialmente as medicações que você olha no remedinho assim, tarja preta. Porque essas medicações causam dependência. Então, às vezes, chega um paciente, doutor, eu quero uma receita de diazepam, eu quero uma receita de Rivotril, eu quero uma receita de Lorax. Então, o que acontece? As pessoas têm que tentar evitar o uso dessas medicações. Eu conheço muitas pessoas que falam, eu não durmo sem as minhas gotinhas de Rivotril, sabe? Isso é muito ruim. E aí eu falo, meu Senhor e meu Deus, porque vicia mesmo, né? Claro. E o problema que as pessoas não observam é que o ideal é tentar ter um sono bom espontaneamente, sem uso de medicação. Quando a gente esgotou todas as chances da pessoa dormir bem sem medicação, aí sim a medicação é necessária. Eu mesmo costumo medicar, mas somente quando não tem outra opção. E é muito ruim, às vezes, você começar já com benzodiazepínico, porque essas medicações causam dependência a longo prazo, tem que ter muito cuidado. Às vezes, o problema todo é a questão da tolerância do paciente. Por exemplo, se eu começo hoje para você com 0,5 miligrama de Rivotril, daqui a um ano esse 0,5 miligrama de Rivotril já não vai estar fazendo o mesmo efeito. Aí você vai querer tomar 2 comprimidos de 0,5 miligrama, ou seja, 1 miligrama. Aí, ou seja, você começa a aumentar por conta própria. Aumentando. Exato. Aí chega uma hora que você está tomando 2 comprimidos de 2 miligramas, 4 miligramas dia, ou seja, adquire tolerância à medicação. Você mas não, vai não faz efeito e cada hora tem que aumentar. O seu organismo, o organismo nosso é muito interessante. Se eu começo a fazer uma medicação, eu nunca tomei um remédio de tarja preta na minha vida. Se eu tomar uma dose hoje de 0,5 miligrama, eu provavelmente vou dormir durante 20 horas. Se eu pego uma paciente que toma todos os dias, eu dou 0,5 miligrama para ela, não adianta nada. Ela foi acordada muito bem. Então, porque ela já tem mais tolerância à medicação. Com certeza. Bom, obrigado, doutor Daniel. Adorei. Semana que vem nós vamos falar sobre memória, é isso? Isso, vamos falar sobre memória. Olha, muita gente que chega aí numa certa altura da vida, principalmente, né, atores, pessoas que têm que decorar textos, né, e não estão conseguindo. Doutor Daniel vai falar sobre memória e muito mais. Obrigada, viu, doutor Daniel? Isso, foi um prazer, Maria. Até semana que vem. Até semana que vem. Obrigada a você de casa pelo carinho, pela audiência. Um grande beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Programa De Mulher para Mulher. Oferecimento: Móveis Toque Design. Móveis das melhores marcas do mercado nacional e internacional.